Muito bom, estamos juntos outra vez para mais uma aula. Espero que Deus tenha abençoado você na sua vida, nas suas decisões diárias e em todas as suas realizações. Deus é bom, eu tenho certeza que você tem sido alvo da sua proteção, da sua graça, e isso nos enche de alegria e de prazer. Vamos fazer uma oração, então, pedindo a bênção do Senhor para aquilo que nós iremos estudar agora. Nosso Pai, nosso Deus, muito obrigado pela chance e oportunidade que nos dás de continuarmos estudando sobre a Bíblia, a Tua Palavra. São assuntos técnicos relacionados com sua formação e queremos ter assessoria, a iluminação do Espírito Santo. Abençoa-nos nesta aula, em nome de Jesus, nosso Salvador. Amém. Com essa aula nós iremos iniciar agora uma nova sessão de nosso estudo, que é a transmissão do texto bíblico. Nós iremos dividir esta sessão em algumas partes e na primeira nós iremos estudar sobre os manuscritos da Bíblia. A Bíblia começou a ser escrita por volta do ano 1500 anos antes de Cristo. E provavelmente Moisés tenha sido o autor do livro de Jó, que foi o primeiro livro da Bíblia a ser escrito nessa ocasião. Tudo indica que ele fez isso quando estava no deserto de Mídian, antes de ser chamado por Deus para libertar Israel da escravidão egípcia. Em seguida, ao longo de sua vida, ele escreveu o Pentateuco, que compreende os livros de Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio. O último livro da Bíblia a ser escrito foi o Evangelho de João. E isso aconteceu provavelmente por volta do ano 100 da era cristã. Isso dá um total de 1.600 anos de produção literária. Então, ao todo, são 66 livros, 39 no Antigo Testamento, 27 no Novo Testamento. Foram escritos por cerca de 40 autores ao longo desse período de 1.600 anos. Para que você tenha uma ideia do que seria 1.600 anos, o Brasil tem um pouco mais de 500 de exploração portuguesa. 1.600 anos é 3 vezes esse tempo. É muito tempo, não é? De fato, muito tempo. Vamos fazer um replay aqui. Dê uma olhadinha nesse gráfico. Então, Moisés escreveu a primeira seção da Bíblia, o livro de Jó, por volta do ano 1500 anos antes de Cristo. João escreveu o Evangelho de João por volta do ano 100 depois de Cristo. O último livro da Bíblia a ser escrito não foi o livro do Apocalipse, mas o Evangelho de João. E João provavelmente tem escrito este Evangelho por volta do ano 100. 1500 anos antes de Cristo mais 100 depois de Cristo dá um total de 1.600 anos. Este foi o período de produção literária da Bíblia, um longo período histórico, onde 40 autores de diferentes tipos, personalidades, profissões, compreensão, uns cultos, outros muito simples. Nós tivemos aí reis, outras pessoas, pescadores, por exemplo, com os discípulos. Mas Deus usou a todos e eles foram condutos da revelação de Deus, porque foram inspirados pelo Senhor. Receberam uma revelação, foram escolhidos por Deus no contexto histórico em que viviam, e o Espírito Santo os assessorou na hora de transmitir a revelação de Deus. Por isso a palavra do Senhor é confiável. É a palavra de Deus, a Bíblia, na linguagem humana. Como é que a palavra de Deus então chegou até nós? Que certeza nós podemos ter hoje de que o texto bíblico que temos em nossa Bíblia, a Bíblia que usamos, foi o mesmo texto escrito pelos profetas? Os inimigos da Bíblia nos criticam, dizendo que nós cremos num livro do qual não temos muita certeza se podemos ou não confiar nele. Durante todos estes anos, a palavra de Deus, ela foi transmitida de geração a geração e nesse processo ela foi copiada, e foi copiada à mão. Na medida em que iam surgindo novos textos, eles eram colecionados e cuidadosamente copiados
no que conhecemos como manuscritos. John Astruc, um estudioso de literatura, ele fez uma pesquisa uma vez nos contos de fada. Por exemplo, nos contos de fada dos irmãos John Green. E ele descobriu que à medida que esses contos eram contados e recontados, agregavam-se a eles novas informações ou retirava-se deles algumas informações. Aí, partindo desse conceito, desse estudo, a crítica. Imagine a Bíblia, que foi contada, recontada, escrita, reescrita durante séculos. Imagina um copista. Claro que ele colocou suas ideias, que ele fez interpretações pessoais. Que confiança vocês têm no texto bíblico que vocês hoje leem? Ele não é confiável, dizem os críticos. Sabe, embora os manuscritos conhecidos sejam, na sua maioria, fragmentos, alguns são muito importantes para comprovar que o texto bíblico atual é o mesmo que foi usado nos tempos passados. Eu quero dar um exemplo para você. Nós não vamos estudar em detalhes a história dos manuscritos bíblicos. Esta é uma matéria, crítica textual, uma linda matéria, é uma aventura estudá-la. Você estuda os diversos manuscritos, faz comparações entre eles. É um estudo maravilhoso. Mas eu quero lhe mostrar a importância desses manuscritos e, apesar de alguns deles serem pequenos fragmentos, por que eles são importantes para comprovar a veracidade do texto bíblico que nós temos hoje. Este é o papiro de Nesh. Ele recebeu esse nome por causa da pessoa que descobriu, comprou e preservou e cuidou desse papiro por um tempo. Ele é um papiro do 2º século antes de Cristo, então cerca de 200 anos antes de Cristo. Ele é um fragmento, um pedaço de papiro. Não é um rolo completo, é uma seção muito pequena. E ele é um papiro que foi escrito por volta de 150 a 100 anos antes de Cristo. E ele contém apenas os 10 mandamentos, o Shema e parte de Deuteronômio 5 e 6. O Shema é aquele verso de Deuteronômio capítulo 6, verso 4, onde a Bíblia diz: ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Então, qual seria a importância desse fragmento de papiro? Veja que ele tem cerca de 200 anos antes de Cristo. Veja só, embora ele tenha só os 10 mandamentos, esse pequeno verso de Deuteronômio 6, verso 4, o Shema, e parte de Deuteronômio 5 e 6, quando nós comparamos estas informações com o texto que nós temos na Bíblia hoje, é a mesma coisa. O que nós temos no texto da Bíblia hoje é o mesmo que está lá nesse fragmento, nesse pequeno fragmento de papiro de Nesh, escrito por volta de 150 a 100 anos depois de Cristo. O que poderia então isso representar em termos de manuscritos da Bíblia com um texto tão pequeno? Vamos recordar? A relevância está quando ele é comparado com outros manuscritos, como por exemplo, com o britânico 4445. Esse manuscrito é um manuscrito que foi escrito por volta de 1000 anos depois do papiro de Nesh. E esse manuscrito aqui, o britânico, que recebe esse número de classificação 4445, ele contém todo o Pentateuco, em sua maior parte. E aí, quando nós comparamos o que está escrito naquele pequeno fragmento de papiro de Nesh com esse britânico, que foi escrito cerca de 1000 anos depois, nós descobrimos que o texto de um é o do outro, né? Eles se comparam. E os dos dois são idênticos ao que temos hoje. E isso ocorre com todos os outros manuscritos. É assim que se faz crítica textual.
E é assim que nós podemos confiar no texto bíblico que nós temos hoje. Apesar de terem sido copiados e recopiados ao longo dos séculos, nós podemos confiar na veracidade do texto bíblico. Sabe por quê? Porque foi Deus que conduziu, o Espírito Santo preservou a transmissão do texto bíblico. A filosofia de John Astruc, baseado, por exemplo, nas histórias de contos de fada, aquilo é coisa humana. E de fato, quando nós, os seres humanos, contamos uma história, nós vamos aumentar ou diminuir. Mas nós nunca podemos esquecer que a Bíblia é a palavra de Deus e ela foi preservada e guardada pelo Espírito Santo. Um outro exemplo, e vamos estudar agora um pouquinho, eu acho que vale a pena, é sobre os manuscritos do Mar Morto. Chamamos de manuscritos do Mar Morto a uma grande quantidade de documentos encontrados em várias cavernas próximas do Mar Morto, na Palestina. Eu acho que vale a pena fazermos uma rápida resenha histórica de como eles foram descobertos e qual a importância deles para a crítica textual e para comprovar a veracidade do texto bíblico que temos hoje. Provavelmente por volta do ano de 1944 foi que surgiram os primeiros manuscritos, conhecidos como os manuscritos do Mar Morto, na região do Wadi Qumran. Wadi significa vale ou curso d'água que permanece seco, exceto durante a estação chuvosa. Enfim, essa região é chamada assim porque ela fica situada nas escarpas ocidentais do norte do Mar Morto. Uma região muito árida. 4 anos mais tarde, a cerca de 18 quilômetros mais para o sul, os beduínos descobriram novos documentos. Desta vez no Wadi Murabah. E em 1952, nas ruínas de um mosteiro a cerca de 10 quilômetros a sudoeste do Qumran. Em algumas outras poucas cavernas da região foram descobertos mais manuscritos de menor importância para o assunto em foco. Mas todo este acervo de manuscritos recebeu o nome genérico de Manuscritos do Mar Morto. A descoberta inicial foi casualmente feita por um jovem beduíno que, ao ter perdido uma de suas cabras, sobe à encosta da montanha à procura do animal, que para lá subir em procura de alimento. Nesta busca ele encontra uma caverna. Estava com medo de entrar, não sabia a profundidade dela, então ele atira uma pedra com a intenção de determinar a profundidade. Fica escutando aí o barulho e ele, surpreso, escuta o som de peças de barro. Então ele decide entrar na caverna e examiná-la. E sabe o que ele encontra em seu interior? Vários objetos cilíndricos de grande porte, assim. Eram jarros de barro. Amedrontado pela superstição, ele foge do local e à noite comenta o achado com um amigo. No dia seguinte, os dois vão até a gruta e encontram 7 rolos. Levaram alguns deles para a tenda, admiram-se com a extensão desses rolos e também por não entenderem nada do que neles estava escrito. E aí um dia, quando os beduínos foram a Belém para vender leite e queijo, levaram os manuscritos. E ali acabam vendendo a um cristão sírio, dono de um armazém, conhecido pelo nome de Cando. Este indivíduo, ignorando o valor dos pergaminhos, abandonou-os no chão da loja por vários dias. Inclusive, ali onde eles estavam, foram pisados pelas pessoas que entravam na loja. Um dia, prestando um pouco mais atenção nos pergaminhos, ele teve a ideia de levá-los a Jerusalém para os vender no convento sírio de São Marcos. O superior do convento, procurando uma pessoa que pudesse lhes dar uma ideia de seu valor real, envia um dos pergaminhos ao professor Suknik, da Universidade Hebraica. Suknik, analisando-o com profundidade, concluiu que o documento apresentava grande valor pelo seu conteúdo e considerável antiguidade.
Os 7 rolos, então, retirados desta gruta, são bem diferentes entre si. 2 manuscritos são do livro de Isaías, um completo e outro incompleto. Ali aparece um manual da seita, da disciplina da seita, provavelmente dos essênios, uma coleção de salmos e ações de graças, uma ordem de batalha para uma guerra apocalíptica entre os filhos da luz e os filhos das trevas, e um comentário sobre o livro de Abacuque. Além desses manuscritos, eles encontraram diversos documentos. Havia entre eles contratos de casamento, cartas do líder judeu Bar Córreba, um inário de mais ou menos 40 salmos, cópias dos apócrifos de Eclesiástico, Tobias, além de trechos de pseudepígrafos como o de Enoque. A gruta onde aqueles pastores entraram e que marcou o início de uma fase histórica da arqueologia bíblica, recebeu o nome de Gruta número 1. Não longe dela encontrou-se uma outra gruta que os estudiosos a classificaram de Gruta número 2. E ela continha fragmentos dos Salmos, dos livros de Isaías, do Êxodo, de Ruth, um documento litúrgico, o livro apócrifo do Jubileu, que é uma paráfrase de Gênesis recompilada pelos fariseus. Numa outra gruta, que recebeu o nome de Gruta número 3, encontraram 2 rolos de chapas de cobre com textos gravados, mas esses 2 manuscritos não eram bíblicos. A gruta mais rica em material foi a número 4. Nela eles encontraram 380 manuscritos, dos quais mais ou menos uma centena são manuscritos bíblicos. Seguiram-se então a gruta número 5, a número 6, que deram manuscritos de pouca importância bíblica e histórica. 3 sociedades científicas, o Departamento Arqueológico da Jordânia, Escola Bíblica e Arqueológica Francesa de Jerusalém, Santo Estevão, e o Museu Arqueológico Palestinense, eles têm inventariado as riquezas dessas grutas e cuidado deste material. Além dos fragmentos, eles acharam rolos com o livro do profeta Isaías, que foram encontrados na caverna número 1. Ele contém todo o livro deste profeta do Velho Testamento. Acharam também um manuscrito dos Salmos, quase completo, na caverna número 11, um de Levíticos, em estado precário, também encontrado na caverna número 11, um de Samuel, do qual Cross reconstituiu cerca de 2/3 com fragmentos encontrados na caverna número 4, e um de Samuel com 47 colunas, das 57 que compõem o livro todo, e vários outros menos completos. Juntando todos eles, conseguiu-se obter um exemplar quase completo do Velho Testamento, tal como o temos hoje, sendo fácil comparar ambas as cópias com quase 1 milênio de separação no tempo. Essa descoberta, a descoberta dos manuscritos do Mar Morto, foi uma coisa fantástica para a crítica textual e para comprovar a veracidade do texto bíblico que temos hoje. Até esta descoberta, os críticos da Bíblia criticavam os cristãos porque não havia muita maneira, muita forma, assim, não havia muita segurança, muita estabilidade de crença, não havia comprovação científica onde os cristãos pudessem lançar a sua fé, a sua credibilidade no texto bíblico. Mas com as descobertas dos manuscritos do Mar Morto, fechou-se, calou-se a boca dos inimigos da Bíblia. Concluímos então o seguinte: uns manuscritos são importantes pela antiguidade deles, outros pelo que dizem, outros pelo que não dizem, ou ainda pela forma como dizem. Deu para você entender?
uns manuscritos, ao longo desse período de transmissão do texto bíblico, eles são importantes porque são antigos. Outros, pelo que dizem, outros pelo que não dizem, ou ainda pela forma como dizem. Estes documentos são importantíssimos para dar-nos evidências seguras de que a palavra de Deus que temos em nossas mãos é a mesma escrita pelos servos de Deus do passado, embora não tenhamos as autógrafas. Você já sabe o que são autógrafas. Autógrafas seria o manuscrito original, aquele que o profeta escreveu, que saiu da pena do profeta. Nós não temos, já vimos isso. Não existe nenhuma autógrafa dos textos bíblicos, nenhum manuscrito autógrafo. Todos os manuscritos colecionados ao longo dos anos são cópias. Mas quando estas cópias são comparadas entre si, e quando estas cópias são comparadas, todas elas, com o texto bíblico que temos hoje, louvado seja o Senhor. O que temos estão lá. O que acho interessante é que Sócrates e Platão, por exemplo, eles viveram cerca de 400 anos antes de Cristo. Veja, 400 anos antes de Cristo. E seus escritos são estudados em filosofia. Né? Qualquer curso de filosofia, qualquer estudante de filosofia, na primeira aula de filosofia aí, em qualquer universidade que estuda filosofia, ou pelo menos introdução à filosofia, o professor vai logo iniciar seus estudos com a filosofia grega, de Sócrates, de Platão, Aristóteles, etc. Esse pessoal viveu cerca de 400 anos antes de Cristo. E seus livros também foram copiados e recopiados à mão, como os manuscritos bíblicos. Só que ninguém questiona a veracidade do texto. Você vai em qualquer livraria, compra lá um livro de Sócrates, né, de Platão, e ninguém questiona. Escuta, esse livro aqui foi copiado, foi recopiado. Cadê os manuscritos? Cadê os manuscritos originais? Cadê o autógrafo que saiu da mão de Sócrates, de Platão e Aristóteles? Ninguém questiona. Ninguém fala nada. Mas questiona-se a autenticidade do texto bíblico atual. E o questionamento é: onde estão os manuscritos da Bíblia? Esse livro foi copiado. E eu pergunto, onde estão os manuscritos de Sócrates e Platão? Eles simplesmente não existem. Aliás, né, os manuscritos bíblicos são abundantes, tremendamente abundantes. A coleção se estende de cerca de 200 anos antes de Cristo até a atualidade. Existem vários representantes de todas as épocas como testemunhas silenciosas da autenticidade da palavra de Deus que temos em nossas mãos hoje. E cadê? Onde estão os manuscritos e inclusive as cópias dos manuscritos de Sócrates e Platão e dos outros filósofos gregos? Simplesmente não existem. Louvado seja o Senhor. Nós podemos confiar no texto bíblico. Com esta aula, o meu objetivo foi apenas dar a você um vislumbre muito rápido da transmissão do texto bíblico, tendo como foco, assim, tendo em vista os manuscritos principais, no caso, os manuscritos do Mar Morto. Sabe, querido, olha aqui, este livro santo, diz a inspiração, tem resistido aos assaltos de Satanás, que se tem unido com homens maus para envolver em névoas e escuridão tudo quanto é de caráter divino. O Senhor, porém, tem guardado este livro santo em sua forma atual, mediante o miraculoso poder dele, uma carta ou guia para a família humana, a fim de mostrar-lhe o caminho para o céu. Ellen White, 1 Mensagens Escolhidas, verso 15. Deu para você perceber? O Senhor preservou a transmissão do texto bíblico. O Senhor cuidou de sua palavra. Ele não apenas revelou, ele não apenas inspirou os profetas ao transmitir aquilo que lhes fora revelado,
mas eu tenho certeza e convicção segura de que o Espírito Santo também cuidou, preservou, assessorou os copistas dos manuscritos bíblicos ao longo da história. E nós temos uma quantidade muito grande desses manuscritos, que representam estes períodos históricos que vai de 200 anos antes de Cristo até os dias atuais. E a análise, o estudo que se faz nesses manuscritos nos permite compará-los entre si e ao mesmo tempo compará-los com a Bíblia que nós temos hoje. E nós chegamos à conclusão que nós podemos confiar no texto bíblico. Já os que aceitam a credibilidade dos escritos de Sócrates, de Platão e Aristóteles e outros filósofos gregos que viveram aí cerca de 400 anos antes de Cristo, eles não têm isso. Não existem manuscritos confiáveis ao longo da história que possam comprovar a autenticidade dos escritos destes filósofos hoje. Mas ninguém questiona. Por quê? Porque os escritos desses filósofos não salvam, não redimem, não transformam. Então, o diabo não tem interesse de fazer nada contra eles. Pelo contrário, eles inclusive afastam as pessoas de Deus. Mas a Bíblia não, a Bíblia transforma, a Bíblia muda, a Bíblia salva, a Bíblia redime. E isso não é interessante para o reino das trevas. Então Satanás procura manchar, denigrir, colocar uma nódoa em cima da credibilidade da Bíblia. E uma das formas de fazer isso é acusando, dizendo: que certeza você tem de que o texto que você tem hoje aqui foi o texto que os profetas escreveram, uma vez que esse texto foi copiado, recopiado, copiado e recopiado ao longo da história. O estudo dos manuscritos bíblicos ajuda-nos a acreditar na autenticidade e na veracidade da Bíblia que nós temos hoje. Se pode confiar na Bíblia. Deus preservou, Deus cuidou desse livro. Não precisa você ter medo. Confie na palavra de Deus. O meu objetivo nesta aula foi dar uma visão muito panorâmica da transmissão do texto bíblico, focando e tentando fazer com que você entenda a importância desses manuscritos e de até fragmentos de manuscrito ao longo da história, sobretudo dos manuscritos do Mar Morto, para comprovar a autenticidade do texto bíblico. Obrigado, Senhor, por preservar a Tua palavra para nós hoje. Uma geração do século XXI que mais do que nunca precisa de Tuas orientações. Podemos confiar na Bíblia? Ela é a palavra de Deus na linguagem humana. Que o Senhor continue te abençoando e que você possa continuar fazendo deste livro uma lâmpada para os seus pés e uma luz fantástica para os seus caminhos. Que assim seja. Amém.